Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de quinta-feira, uma noite muito gostosa aqui na cidade de Joinville, mais um programa no ar. Hoje vamos bater um papo com o ator e diretor de um filme produzido por joinvilenses, o filme Pano Branco, que está fazendo o maior sucesso. Nós vamos falar sobre o filme, sobre todos os detalhes, bastidores, aquilo que você que já assistiu o filme quer saber, que você que não assistiu o filme ainda. Daqui a pouco a gente vai colocar algumas imagens para você aqui no nosso programa. Leandro Giacomo é ator e diretor do filme, está aqui para bater um papo com a gente. Prazer te receber, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso TVB Entrevista. Prazer, Wellington. Te agradeço pelo espaço aberto. Boa noite a todos os telespectadores da TV Brasil Esperança. Muito prazer. Pois é, meu amigo, um filme de Joinville, cara, produzido por joinvilenses. Olha só que desafio. E um filme muito bem produzido, diga-se de passagem. Como é que nasce o filme Pano Branco? Bom, Wellington, eu sempre tive o desejo pelo audiovisual, né? Sim. Nós que somos cristãos e nascemos na igreja, a gente tem o berço no teatro. E tinha uma época que o cristão não era muito adepto à televisão. Mas a gente, escondidinho, sempre dava uma assistida em alguma coisa na TV, e o Brasil tem bons atores. Certo. E sempre foi uma arte que me chamou muito a atenção. Eu sempre vi os atores brasileiros, grandes nomes, interpretando, e aquilo desde pequeno me chamava a atenção. Mas como cristão, criado na igreja, né? Uma época até que a gente também nem podia ter televisão. Igreja tradicional. Exatamente, a gente assistia escondidinho. Mas o que a gente podia trazer para a igreja era o teatro, né? A dramaturgia na igreja era o teatro. E trabalhando com teatro durante muito tempo, sendo líder de jovens durante muito tempo, me nasceu, né, veio o desejo de fazer alguma coisa no ramo do audiovisual. E então eu orei a Deus e a primeira coisa que eu precisava era uma boa história, né? Sim. Todo ator, todo produtor precisa de uma boa história. E eu me lembrei de uma música, orando a Deus, me veio uma música chamada Pano Branco, do compositor Saúde Oliveira, cantado pelo Benedito Felizardo. Uma música, cara. Uma música. Caramba. E ali eu descobri que essa música, essa história do Pano Branco, ela é uma história de domínio público. Ela é baseada na parábola do filho pródigo. Boa. Então já foi escrito um livro baseado nela, já tem alguns contos na internet baseado nela. E quando você tem uma história de domínio público, fica mais ou menos naquela frase: quem conta um conto aumenta um ponto. Então as pessoas foram contando essa história de diferentes maneiras, né? Se você for pegar e abrir no Google, você vai encontrar várias versões dessa história. E eu achei interessante. E aí pensei que realmente podia ser essa história, veio no meu coração, ouvi o hino várias vezes. E o que a gente faz agora, né? Ouvir uma coisa, ler outra, mas o audiovisual você precisa adaptar ela. É desafiador. É desafiador porque você precisa trazer agora, né, para o ramo da dramaturgia, do audiovisual. Porque o que você ouve é diferente do que você lê, que é diferente do que você vê. Então você precisa fazer uma adaptação na linguagem do cinema. Justo. E se fosse uma história que fosse patenteada por um autor, esse autor teria que ter um espírito assim muito democrático para me permitir mexer na obra. Claro. Né? Porque você trazer um livro para a tela é diferente, você precisa adaptar para a linguagem do cinema. Mas como é domínio público, então eu tive essa liberdade de mexer na obra, né? De acrescentar a obra. E então nós fizemos uma sinopse, depois da sinopse a gente foi criando as cenas, depois da cena fomos para o diálogo. E a gente viu tudo construindo ali naquele momento, tá? Foi o primeiro projeto, uma produção independente, não tínhamos nenhuma experiência no ramo do audiovisual, só no teatro mesmo, e foi construído, acho que um trabalho bem bonito que está tocando o coração das pessoas. Com certeza. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 3451-9400, tá? Nosso contato aqui para você mandar a sua mensagem, deixar o seu recado aí. O nosso TVB Entrevista de hoje recebe Leandro Giacomo, ator e diretor do filme Pano Branco. Bom, tu falou sobre atuar, né, fazia teatro na igreja e tal, tudo mais. Teatro Raiz, aquele do... Eu não vou lembrar agora o nome. Jardim do Inimigo? Exatamente. É esse? É esse Teatro Raiz mesmo. Não, e aquela outra peça também, aquela é mais musical, que... Eu não vou lembrar agora o nome. Acho que o Life House. Isso, Life House. Sei. O cara que fala que fez teatro na igreja. Não fez Life House, né? Não fez teatro.
Mas, enfim, é uma boa base, é uma boa escola também, né, Leandro? Todo ator precisa passar pelo teatro. É o ator que vai te dar a experiência, a vivência com o público, de você entender o ofício da arte de atuar. Então você precisa passar. Pode ser o teatro amador, pode ser na igreja. Sim. Muitos atores são formados, né, no palco da igreja, mas precisa passar pelo teatro. Inclusive nós fizemos uma peça que ficou muito conhecida aqui em Joinville. Durou 1 hora a peça e é mais ou menos parecida ali no estilo dessa do Jardim do Inimigo, chamado Fiel Toda a Vida, uma alusão ao drama de Jó. Quanto tempo faz isso? Isso foi em 2009. Caramba. Então nós fizemos uma adaptação do livro de Jó para o teatro, né? E foi uma peça muito marcante. Eu fiz Satã, fiz o vilão. Uau. Então foi muito marcante, assim, 1 hora de peça, que é esse teatro raiz que você está falando aí. Pois é, além de ator e diretor, tu é escritor também, cara. Recebi aqui um presente, um livro fantástico, A Responsabilidade de um Chamado. E aí é interessante, né? Eu estava comentando contigo antes aqui. No final do livro inclui 6 peças de teatro cristão. E era esse o ponto que eu queria comentar. Já tivesse a oportunidade de compartilhar os teus trabalhos com outros ministérios, outras igrejas, e, enfim, querendo ou não, né? O pessoal que gosta de trabalhar com isso é sempre bacana essa troca de ideias. Se eu tivesse essa oportunidade? Eu ainda acho, Wellington, que não sei se é só em Joinville, Sim. mas a arte ela precisa ser um pouco mais difundida no meio cristão, né? Nós estávamos até conversando aqui agora que pelo menos no Brasil, um curta ou um média-metragem como foi esse, na verdade ainda é uma certa novidade, né? Sim. E eu acredito assim que ainda falta, não que não tenha, já tem, mas ainda não é muito bem divulgado. Essa difusão, né, de repente, de uma cidade, criar um festival de teatro, Claro. até premiar os atores, diretores, escritores. Então, falta um pouquinho. A gente apresentou em muita igreja, né? Hoje, na verdade, se faz teatro, faz, mas eu não sei se você sabe, a gente está muito na época do jogral. Sim, justo. São os jograis Sim, que a gente sim. faz. E nós aí com a nossa turma, a gente já foi para fora, para São Bento do Sul, apresentar jogral, Legal. para Vila da Glória, recebemos um convite da Barra do Sul. Então, um jogral de 22 jovens, Uau. né? E falando sobre Elias na caverna, e falando sobre Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Então, a gente está nessa de escrever bastante jogral agora, né? E já fomos para fora. O pessoal vê e quer levar para a sua igreja também. Então já fomos bastante. Fomos já levar a peças de teatro há muito tempo atrás, já levamos também. Mas eu acho muito legal esse ponto que tu tocou. Eu acho que precisaria assim, de um projeto que envolvesse, de repente, as igrejas, né? E difundisse essa arte que é tão importante, né? A arte da dramaturgia. É que a verdade é assim, né? A questão principal é a seguinte, vamos lá. Você convidar uma pessoa para ir num culto, por exemplo, a pessoa fica assim, pô, vou um culto na igreja e tal. Agora, você convidar uma pessoa para assistir uma peça teatral, todo mundo gosta de teatro, né? Então, é uma excelente forma de evangelização, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Sabe, Wellington, o principal para nós que somos cristãos é a mensagem que aquilo vai passar, de que maneira que vai tocar na vida das pessoas, né? Seja no teatro, até depois a gente pode falar de alguns depoimentos que eu tenho recebido do filme Pano Branco, mas de que maneira que esta arte, que é uma arte tão bonita, vai tocar na vida da pessoa. Porque o ofício do ator é esse, é fazer aquele que está assistindo se reconhecer naquele personagem que está sendo passado. Poxa, já passei por essas emoções, já passei por esses dilemas na minha vida, de repente estou me reconhecendo no papel daquele ator que está interpretando aquela história ali. Então, tocar o coração das pessoas, eu acho que é um dos principais ofícios do ator, para que ele possa se reconhecer naquilo que está sendo apresentado. Eu fiquei bravo contigo ontem. Aquele rapaz lá de regata preta lá, aquele jeito falando com a mãe dele. Eu fiquei bravo. Eu tava assistindo. Miguel, né? Eu tava assistindo filme com meus pais. Olha que massa, cara, os bastidores, ó. Eu tava assistindo filme com meus pais ontem, né? Como eu falei, meus pais são pastores lá em Gaspar e tal. Que legal. E aí já compartilharam lá com os membros da igreja também para assistir. Poxa, que bacana. Porque é muito legal. É uma história que toca vidas. Eu acho que esse é o objetivo principal do filme, sim, né? Sim. É assim, Wellington, acho que todos nós já fomos um pouquinho Miguel na vida, Sim. né? Quem sabe não com aquela revolta toda dele, mas a gente já discordou de pai, já discordou de mãe, às vezes já teve até vontade de ir embora de casa, né? E o Miguel retrata muito isso. Mas o que eu acho bonito do ser humano é essa capacidade de ele se redimir. Então ali no filme ele começa como vilão, mas
termina, né, como um mocinho, assim, que se redime, né? Isso é bonito. E quando a gente vai contar uma história, essa história precisa tocar a vida das pessoas. E como você falou, né? Quem sabe muitas pessoas se reconheceram naquele momento ali. Sim. Mas acho que a história terminou assim de uma maneira bonita, que foi a remissão dele. Para mim isso é importante. É o ser humano reconhecer, né, os seus defeitos e deixar o orgulho de lado e poder se redimir. Aí minha mãe me olhou assim, ele tá chorando de verdade? Eu falei, capaz, mano. É colírio. Ou tu tava chorando de verdade? Olha, tem momentos que a emoção rola, né? Tem técnica também, tem técnica também, né? Por exemplo, tem momentos ali que você tá tão concentrado na cena, por exemplo, em cima do cavalo. Precisou pingar um colírio ali, porque você está preocupado. Eu não tenho, né, vivência em andar de cavalo e tal, mas tem momentos que a emoção rola e vem forte também. Tu não tinha habilidade pra... No cavalo, não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi bem. Realmente. Não, o filme ele é sensacional. E, bom, o fato de ser uma produção joinvilense, né? Isso é uma coisa pra gente valorizar demais, né? Porque é um produto nosso aqui. Eu tenho certeza que vai ganhar o país, enfim, vai ganhar o mundo. Vai ser realmente muito marcante. Ó, que top. Mais de 60 mil, né? E claro que esse número vai aumentar, com certeza, cada vez mais. E isso é uma coisa muito bacana. Como é que foi para você escolher ali os personagens? O Kennedy, por exemplo. Pô, o Kennedy, eu sabia que o Kennedy era jornalista, né? Já foi apresentador da TV aqui, já teve aqui, fazia o programa Dedos de Davi. Eu sei que ele é músico, pô, ele toca harpa. Harpa é um instrumento que, meu Deus... poucos sabem tocar. Mas, cara, ator, eu não sabia que ele era ator. Como é que foi escolher e conversar com cada ator, o pessoal que fez o filme? Então, a trama gira em torno de 3 personagens, né? O filho, o pai e a mãe. A Silvânia, eu já conhecia, ela foi minha líder nas crianças, na igreja. Então, eu aprendi muito com ela, né, com outras pessoas, essa questão de se interpretar. E a Silvânia é uma atriz de drama. A gente trabalhou junto, até nessa peça de Jó a gente trabalhou junto. Então eu precisava de uma atriz de drama, porque é um conflito familiar muito forte. E a primeira pessoa que me veio foi a Silvânia. Depois eu fiquei pensando, agora eu preciso de um pai. Só que a idade do personagem precisa bater, né? Como meu pai, a idade da mãe precisa bater. E eu fiquei pensando, sabe, Wellington, porque... no sul do país, principalmente aqui no sul, hoje já está um pouco diferente, mas a cultura não é tão difundida. Então você não tem, assim, muitos atores que você possa selecionar. Poxa, eu preciso de um ator de 55 anos. Sim, né? Preciso de uma atriz que já tenha mais de 50 anos para ser minha mãe. Então não tem muito isso, né? E eu fiquei pensando, poxa, e agora, né? E não me veio o nome dele de primeira, assim, na cabeça, né? Aí eu lembrei que o Kennedy ia lá na igreja nos nossos congressos e ele gostava e filmava nossas peças de teatro e tal. E me veio um dia o nome dele na cabeça e, poxa, o Kennedy bate com a idade, né? De repente até o biotipo e tal. Acho que daria certo. Mandei um recado para a Zilnete, que é a irmã dele. Sim. Ela me respondeu no outro dia e mandei um recado para ele no store. Porque eu não tinha o contato dele. Aí entrou no Instagram dele, viu a banda dele. Exatamente. Aí entrei no Instagram dele, porque eu consegui o contato de uma assessora. A assessora falou para mim, ó, o Kennedy está nos Estados Unidos. Sim. E ele vai só voltar daqui a 2 semanas, então manda um recadinho para mim e tal. Mandei no store dele, ele me respondeu na hora, me passou o WhatsApp dele, contei a história para ele em 3 minutos. Ele achou linda a história e ele disse, pode contar comigo e a partir de hoje eu não faço mais a barba. E aí deu certo, né? Porque o Kennedy tem um carisma, é generoso, tinha idade para o personagem, aceitou na hora e foi, eu acho assim que foi um elenco perfeito, assim, foi muito. Mas ele gosta de usar barba, cara. Gosta, né? Ele várias vezes de barba. E ele encaixou perfeitamente. Encaixou. E querendo ou não, ele é parecido com o Miguel. É verdade. Ele é parecido com o Miguel, se olhar assim. Ainda mais depois, no final, quando o Miguel coloca o chapéu e tal. Isso. Eu achei muito, muito bacana. Tu conseguiu ter uma pessoa bem parecida, né? Sim, né? Precisava, né? A idade, o biotipo, né? Então, tudo isso assim... Sabe, Wellington, você sabe disso. Quando as coisas é de Deus, as portas vão se abrindo e vai dando certo, né? Quando o negócio não está dando muito certo, a gente tem que ficar, opa, acho que não é o tempo ainda. Mas
foi dando certo e veio o nome dele na mente. Ele estava nos Estados Unidos, mas ele falou, não, Leandro, eu vou fazer, eu quero fazer. E ele se apaixonou pela história, se apaixonou pelo personagem, se entregou mesmo, né? Quando eu convidei ele, no mesmo dia ele postou no feed dele um videozinho emocionado. Gente, nessa altura da vida, depois de tudo que eu já fiz, Sim. agora eu vou ser ator de um filme também. E Ele ficou muito feliz. Pra caramba. Oi? Já fez coisa pra caramba. Sim. E aí, ator, Kenneth Nunes, parabéns. Ficou sensacional. Eu quero conhecer a Silvânia, claro, com certeza. Atriz. Ela excepcional. Representou muito bem. Excepcional. Atriz de drama mesmo, né? Silvânia se entrega, se joga no personagem. A gente já fez muito drama no teatro também. Ela foi uma das filhas de Jó. E quando eu entrei na cena para matar os filhos de Jó, porque na história da Bíblia, exatamente, né? Eu falei para ela, Sil, eu preciso de uma irmã, são 10 filhos, que faça o negócio estremecer quando Satanás entrar em cena. Eu vou quebrar as rosas e o pessoal vai morrendo, eu vou deixar para morrer por última, para tu fazer aquele drama todo. E a Sil fez excelente e fez uma mãe muito, muito excelente também. O Kennedy, eu já pedi para ele fazer um pai assim, que só a presença dele comunicasse respeito. Porque o Miguel estava nervoso. Boa. A mãe estava nervosa. Sim. Então, muito grito ali. A gente precisava de uma presença de alguém que fosse sensato. Não um pai que já entrasse gritando, berrando, não. Então, o personagem dele, eu fui caminhando para esse lado. Não, a tua presença vai comunicar respeito. Você não vai precisar nem falar muito alto para o Miguel entender que realmente a situação precisa parar por ali. Aquela... Engraçado, meu pai, a hora que ele tava com o machado lá, meu pai falou, agora ele vai pegar o machado e vai lá pra dentro. Vai entrar lá na casa. Eu falei, não vai, capaz. Mas interessante, a hora que ele foi construindo o respeito assim na cena, cara, fantástico. A hora que ele pegou e largou o machado e entrou na casa, sensacional. Mas claro, pessoal, não quero dar spoiler, por favor, assistam o filme, né? A gente tá comentando aqui, mas assistam o filme, tá lá no YouTube, filme Pano Branco. É uma produção joinvilense que tenho certeza vai ganhar aí o Brasil, o mundo. A gente vai ouvir falar muito ainda sobre essa produção. Eu tenho que fazer intervalo, né, Master? Nós vamos pro intervalo e na sequência nós vamos falar mais sobre esse... na verdade não é um curta, né? É um média. É um média-metragem. Média-metragem. Que é daqui de Joinville e está encantando famílias. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa aqui no nosso TVB Entrevista. Não sai daí, voltamos já já.